Olá, pessoal. Nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, na nossa sala multimídia, nossa estreia do podcast A Palavra é Tua. A nossa intenção é chegar até vocês toda semana com assuntos e convidados super interessantes que fazem a diferença no jornalismo do Rio Grande do Sul e na vida cotidiana nossa. Nós temos hoje aqui no estúdio a Viviane Finkelstein, diretora secretária do sindicato, eu, Carla Seabra, primeira vice-presidente do sindicato, e o nosso convidado super especial é o jornalista, professor, escritor Marco Antônio Villa-Lobos, que começou em 76 na Rádio Difusora, passou pela TV Gaúcha, RBS, Band, São Paulo, Núcleo da Globo, mas ninguém melhor do que ele para contar essa história para nós. Tudo bem, Marquinho, professor Marquinho, é um prazer te ter aqui com a gente. Tudo bom, Carla, tudo bom, Vivi? Eu fico feliz, né? Puxa, o primeiro, né? Não sei se eu não sou o boi de piranha, né? De repente, né? Mas enfim, tem que ter um primeiro e eu fico bem envaidecido, assim, de ter sido convidado por vocês. Tá, rapidamente, é até engraçado como eu entrei na faculdade de jornalismo em 76, né? Em março, portanto, né? E eu me lembro que, imagina, naquele tempo não tinha, internet. Não tinha nada, né? Só tinha um telefone. E a minha prima, imagina, uma prima minha, Ana Maria, querida, ela escutou no rádio, ela estava ouvindo o rádio, e a Rádio Difusora de Porto Alegre estava chamando repórteres lá, né? E ela foi lá na minha casa, ali no Bonfim, ela me chama de Tônio, né? Ó, Tônio, aconteceu, lá peguei o Caldre-Fião, o famoso Caldre-Fião, na época linha 55, hoje ele é o 255. Peguei ele, né? também. Muito, peguei. Subiu o morro, né? E tinha um monte de gurizada, assim, né? Na época, me aparece um cara grandão, assim, um vozeirão, né? Que era o produtor do José Antônio Daut. O programa chamava-se Opinião Pública, o nome do programa do Daut. Adivinha quem era esse produtor? Era ninguém menos do que o Birajara Valdez. Minha nossa. Ali eu conheci o Bira Valdez. E aí era o seguinte, tinha assim, sei lá, 30 caras lá. E tinham 2 vagas. E o teste era o seguinte, ele pegou um papelzinho assim, para cada um, e era uma mini pauta, era um assunto. Eu me lembro que ele disse, cara, vai lá e faz uma reportagem. Pô, faz uma reportagem, né? Como assim? Faz uma reportagem. E a pauta, digamos assim, era um problema, foi um erro médico que aconteceu de uma senhora que fez uma cirurgia, acabou perdendo uma perna. Eu lembro até hoje disso. Não vou dizer o nome do médico aqui, porque também... Ok. E eu fiz, imagina, do jeito que um cara que estava um mês na faculdade de jornalismo fez. Imagina como os outros deviam ser ruins. Os outros, né? Bom, e aí eu me lembro, agora é o seguinte, vai embora, deixa um telefone e tal, né? A minha avó tinha telefone, essa minha prima morava com a minha avó, que a gente liga para dizer uma coisa ou outra. E aí, sei lá, 2, 3 dias depois, me chamaram, foi tu aprovado, e um outro cara muito querido que eu nunca mais vi na minha vida, chamado Silvio Luiz de Oliveira Marcos. Não sei que fim levou. Eu morava lá em Belém Novo, eu me lembro. E aí eu comecei na Rádio Difusora, trabalhando com um cara que era maravilhoso de trabalhar, que era o José Antônio Daut. Maravilhoso, gente, maravilhoso. A gente tem essa lembrança, o caso do Daut, não sei o quê, mas o Daut assim, era um cara muito legal, porque ele dava uma liberdade. Eu era o Foca do Foca, né? Imagina. Então imagina um Foca no segundo dia de rádio, o Daut deixar entrar num estúdio e falar alguma coisa no estúdio. Então assim, o Daut foi um cara muito generoso, muito legal. E eu depois, até como amigo, assim, quando tudo aquilo aconteceu, eu fiquei muito chateado. E aí que começou a minha... E aí tem um detalhe, né? Eu nunca fui estagiário na minha vida. Não sei porquê naquela época, eu nunca fui, né? Eu me lembro que eu recebi o meu salário, era 912 alguma coisa, que eu não sei que dinheiro era aquele. A notinha de 1, eu me lembro que era uma notinha verde. Eu guardei essa notinha, eu acho que eu tenho até hoje lá em casa. Recebia no Banco Real, eu acho, a Difusora. Era a Difusora, que hoje é a Rádio Bandeirantes. Isso. Na época ainda era dos capuchinhos lá, sim, né? Até 80 ela Isso. era Difusora. Então, assim, eu comecei... ela... No final do ano ela fez a transição para Difusora. Isso. Então eu comecei lá em 76, fiquei um tempo na Difusora. Quando eu entrei na Difusora, eu trabalhei com a nossa querida Lise Baini, que a gente perdeu essa semana. Sim, em 76, eu me lembro assim. Trabalhar, ela era redatora de notícia, eu também meio que fazia tudo e tal, né? Então aí começou, né? Daí fui para a Rádio Gaúcha, depois TV Gaúcha, depois virou RBS,
depois aquela coisa da Globo que tu falaste, depois a Band, muito Band de São Paulo, depois voltei para a RBS e ao mesmo tempo, em determinado momento, eu comecei a dar aula. Eu me lembro que eu falava, às vezes numa aula, eu sou jornalista, sei lá, há 29 anos e dou aula há 20. Aí os caras, tá, mas como assim, cara? Tu, antes de nascer, não, cara, tu tem que entender que teve um momento muito grande da minha vida que eu dava aula e trabalhava em redação, senão não dava. Então aí que começou toda, né, a minha carreira, vamos dizer assim. Mas o jornalismo entrou na tua vida ainda muito antes, né? Porque uma família, né, de jornalistas. Assim, ó, o meu pai era jornalista, né? Então a minha... Para quem não sabe, né, Carlos Nobre, nosso grande... As pessoas aprenderam a ler o jornal de trás para frente graças a ele. Exatamente. É verdade, ele era muito bom mesmo. E aí, eu como filho, tinha várias broncas com ele, de repente, como todo mundo tem. Mas assim, olhando criticamente, puxa, né, ele era muito, era genial. E aí, assim, gente, eu passei a minha vida inteira vivendo em redação. Meu pai me levava, a última hora, eu me lembro da última hora, entendeu? Depois, quando era lá na 7 de setembro, né? Depois teve o golpe, aí virou a 0 hora lá ainda. Então, a minha vida inteira. Daí a Rádio Gaúcha, no tempo que era lá no Morro Santa Teresa, e não sei mais o que, enfim. Então, aí meio que acabou. Tá aí, e também outra coisa, eu sou péssimo em matemática, né? Ajuda um pouco. Aí meio que naturalmente, não, nunca mais eu quero ver, eu vou pro jornalismo. E aí foi, porque né? a parte que não é muito romântica do jornalismo é justamente isso, né? É o quanto a gente abre mão da família, né? Com plantões, às vezes exaustivos, ou quanto os filhos têm que estar meio acomodados ali na redação, esperando a gente terminar o trabalho para ir para casa, né? Então, por isso que eu imaginei que tu deve ter vivido muito jornalismo ainda enquanto criança. Muito. Me lembro, assim, desde... Às vezes eu me lembro de pessoas, assim, lá em casa. Meu pai tinha muita relação com mais o pessoal do humor, né? Porque ele era jornalista humorista. Então, esses caras todos, depois a gente morou no Rio, o Zé Bonitinho, o Ari Leite, o Costinha. Nossa, né? O Costinha tá, de repente... Bom, aqui acho que todo mundo que está ouvindo talvez lembre, né? Porque o Costinha, ele era uma piada, né? Exatamente. E eu me lembro disso de criança, quando eu morei no Rio. O Costinha tinha uma Kombi, que já é uma piada, assim, uma pessoa física ter uma Kombi azul ainda, né? E a gente ia, eu me lembro muito bem disso, no Maracanã, o jogo, né? E o Costinha dirigindo, né? E o Costinha dizia pro meu pai, tu quer ver? Não sei como é que ele chamava o pai, Nobre ou Gaúcho, tu quer ver, Gaúcho? Porque, pô, o cara é o seguinte, ele... Quer ver que eu vou parar na sinaleira e todo mundo vai me olhar, vai começar a rir, vai não sei o quê? Não dava outra, né? E ele puta... Tá todo mundo rindo, ele fazia aquela coisa assim. Então esse pessoal, eu me lembro assim, coisa assim, a Elis Regina, né, quando tinha, sei lá, 14, 15 anos, lá em casa. A Iris Bruce, que eu acho que está viva até hoje, não sei. Eu me lembro de muita gente assim, então a gente vivi muito. E outros que eu não estou me lembrando agora, e os locais aqui, o PP Ornes, o Vovô Guerra, enfim, né, todo esse pessoal aí. É legal, tem muita lembrança bacana desse tempo, né? E na família não apenas tu, né, Marquinhos? O meu irmão, que foi mais pro lado do esporte, né? Tá, e aí parou, né? Agora eu não sei se vai ter deu agora uma parada nesse sócio-jornalismo aí. Neto, né? Pode ser. Pode ser. Eu tenho uma filha que é fisioterapeuta que escreve muito bem. Muito bem. Ninguém né? vai longe Escreve muito bem. E tem um filho que é piloto de avião, que ele lê muito, que é até meio fora da média, assim, porque os caras são mais técnicos, o negócio deles é avião, e não sei o que, e pane, aquelas coisas todas. E ele lê muito, lê. Assim. Então, assim, ele é um cara que ele tem ele tem um conhecimento acima da média, vamos dizer assim. Então, assim, isso aí para mim já tá bom. Acho que isso aí meio que eu, sei lá, de certa forma passei para eles, eu acho. Né? A leitura é fundamental. E dentro do jornalismo, as funções, Marquinhos, tá? Se fosse repórter, vamos lá. Porque eu sei que a lista é extensa. Tá, assim, ó, eu comecei, como eu falei, eu era produtor, não, eu era repórter desse programa Opinião Pública. Eu era o repórter do programa. E o Bira Valdez era o produtor e o Daut era o apresentador. E assim, ó, não sei se alguém vai lembrar, o programa terminava assim, o Daut dizia, porque gente e fatos, com aquela voz dele, que fazem as notícias da comunidade, estão em opinião pública, boa tarde. Terminava assim, né? E, bom, aí depois, também lá, redator de notícias, junto com a Lise, né? E outros queridos lá que trabalharam lá. Depois eu passei a repórter geral, assim, e tal, e mais também a questão
do programa do Daut, passei para a Rádio Gaúcha, fui produtor do Sala de Redação no tempo que o Sala de Redação era um segmento, a parte esportiva, que é hoje Sala de Redação, o nome do programa na Sala de Redação do Cândido Norberto, o esporte estava dentro do Sala de Redação. Uhum. E eu fui produtor naquilo aí. Depois virei repórter e tal, da rádio, aí fui para a TV, aí até me permite, assim, eu me lembro que uma vez eu estava dando uma aula, né, aí já dando um pulo, assim, e aí um dia uma aluna lá chegou assim, Marquinhos, mas tu já fosse repórter de TV? Eu fui, né? E aí eu sempre dizendo bobagem, tu sabe que no tempo que eu era bonito e tinha saúde, eu fui repórter de TV. Tá, e ficou assim, o pessoal sabia que eu era meio folgado. Daqui a pouco assim a guriazinha levantou a mão meio timidamente e disse assim, Marquinho, a pergunta foi desconcertante, né? Mas tu já fosse bonito, né? Daí eu caí na gargalhada e a aula inteira, né? Sim. E a aula inteira. E eu digo assim, claro que não, né? Saúde eu tinha, mas bonito eu nunca fui. Gente, a guriazinha ficou tão mal, mas tão mal, que ela começou a levantar a mãozinha depois assim. Ela já me chamava nem de Marquinhos, mas professor, me perdoa, eu não quis te ofender. Mas tu não me ofendeu. Tu não me ofendeu, cara. Eu ganhei meu dia hoje, foi a melhor coisa, rir assim. Cara, coitadinha, né? Mas foi muito engraçada a pergunta, né? Mas tu já fosse bonito, não? Bom, aí daí fui repórter, como eu te falei, um tempão. Depois eu comecei a fazer, fui pauteiro. Hoje em dia acho que nem existe muito mais pauteiro, né? Deveria. Faz falta, muita falta. E aí assim, gente, aí depois eu fui para coisas que eu gosto mesmo, que eu tenho paixão, que é edição. Aí eu fui editor de tudo que tu imagina. Somos três. Eu adoro isso. Isso aí eu adoro. Sabe que eu ainda faço algumas coisas assim, que é tudo em nome da causa, né? Olha, dinheiro que é bom, nada. Agora mesmo estou fazendo, eu sou um cara que faz documentários que ninguém vê e escreve livros que ninguém lê. Eu sempre me apresento assim, mas eu faço muito documentário. E aí eu vou dizer para vocês, e por favor, cara, tudo que eu sou, que eu não sou, é um cara metido a sebo, exibido. Eu ganhei vários prêmios. Para mim, o mais importante é o Prêmio de Direitos Humanos. Vários. Com esses documentários, as coisas que eu descubro, que eu vou atrás, não sei o que e tal. E eu continuo fazendo. Mas são coisas assim... E aí agora mesmo, casualmente, agora, assim, nessa semana, hoje, amanhã de manhã mesmo, eu vou sentar com um cara, o Zé Andrade, que é um baita de um profissional, e vou editar com ele, eu adoro. Agora vai entrar essa fala da Vivi, com essa aqui, aí não sei... Como é bom isso, né? É maravilhoso. Então, assim, faço assim, né? Assim, em nome da causa, como eu digo. Pauteiro, editor-chefe, gerente de jornalismo. Que figura folclórica é esse Marquinhos Villa-Lobos? O gerente de jornalismo, assim, daria para escrever um livro inteiro sobre... Eu trabalhei numa redação em determinado momento da minha vida que foi, assim, a coisa mais próxima, aquilo que sempre se diz, que era uma família mesmo. Era maravilhoso aquilo lá, aquele tempo da Band, naquele tempo da Band, com aquelas pessoas que, aliás, se reúnem até hoje. Que legal isso. Uma bobagem que a gente inventou, que até hoje não sei porque inventaram um troço chamado pastelaria, pastel, né? Genesi, o Genesi ninguém sabe por quê. Pastelaria Genesi. Então a gente fala, teve esse troço da Covid, tudo prejudicou. A gente se encontra até hoje, são pessoas maravilhosas. Em determinado momento, me botaram como gerente de jornalismo, né? E eu digo, mas como, né? Bom, e aí, assim, gente, tem coisas... Bom, eu cheguei a ter uma secretária, cara. Imagina, a Ariane, a coisa mais querida do mundo da minha secretária, a Ariane. Ela me chamava de Tampinha, né? Porque eu sou pequenininho, né? E eu me lembro que na redação, na época, tinha essas coisas aqui, essas divisórias de... Como é que chama isso aqui? Essa coisa... Já cartonado. Isso, assim. Então, assim, ela ficava numa mesinha assim, no lado, assim, do lado de fora... E eu combinava com ela assim, olha, o negócio é o seguinte, quando o Bira Valdez, que era o diretor, né? Quando o Bira aparecer ali para falar comigo, tu dá um pontapézinho, assim, quando eu tava dormindo, entendeu? Porque às vezes eu chegava numas ressacas, assim, impressionantes lá, né? E aí eu me deitava, ou eu morro ou eu deito, né? E aí ela, 2 vezes, pelo menos, ela deu aquele pontapé, e 2 vezes eu me lembro direitinho. Aí eu vi que era o nosso código, né? O Bira entra na sala e eu mexendo em cabo de telefone. Que isso, Marquinhos? Não, eu tô aqui, Bira.
arrumando aqui os telefones. Não, mas tem o departamento de não sei o que. Não quero dar trabalho para os caras. Então, assim, ó, a Bandeirante era maravilhosa. Aí eu tive lá uma estagiária, uma profissional maravilhosa, tia guria, Luciana Barcelos, o nome dela. Ela hoje até é grandona, não sei por onde aí, tá sempre Globo, Manchete, tá, Record, não sei o que e tal, SBT, não sei onde é que ela anda agora, tá? E ela era muito competente até demais, e eu era muito... Não, agora sim, o nosso trabalho lá era, agora também, para não parecer, cara, a gente dava um olé na concorrência, pode acreditar em mim, a gente incomodou muito a concorrência, muito, tanto que um dia a concorrência me levou de volta. E eu não sei, até hoje meio que me... Bom, mas enfim, também tem outros motivos e tal. E um dia ela entrou na minha sala, furiosa, e Marquinho. Ela era uma estagiária, ela me deu uma mijada, cara, dentro da redação. Isso aqui é uma zona, porque aqui todo mundo faz o que quer. Porque assim, ó, eu tinha uma coisa assim que, por exemplo, fim de semana, né? As gurias tudo assim, meio mãe nova, assim, não sei o quê. E aí eu me lembro que eu mandava todo mundo embora, tia. Vai embora, vai para casa, vai embora. Como assim? Deixa que eu faço. Tá, porque aí quem não é da área, quem é da área vai entender. Eu sempre digo assim, um editor de texto, vamos dizer assim, que era o meu caso, razoável, tá? Razoável, também era o meu caso. Se ele tem 2 editores de imagem bons, ele faz um telejornal inteiro, cara. É verdade. Ele monta o esqueleto aqui, vai lá, faz uma cabeça. Tá, de repente eu estou falando só para jornalista, mas é mais para jornalista mesmo. E aí, assim... E eu tinha a cozinha, que era essa guria Luciana, que era impressionante, não passava nada, né? Então sempre foi muito assim na parte da... Bom, eu me lembro, tá? Que esse foi o momento... vocês podem perguntar para essas pessoas, para todas essas pessoas que trabalharam lá, que, por exemplo, o estágio da Bandeirantes foi o estágio mais bem pago aqui no Rio Grande do Sul, porque eu tinha uma verba lá que eles me davam, que eu não sabia mexer nada. Bom, aqui eu posso contar hoje isso. Um dia... Tem aquele troço centro de custo, né? O que é isso? E todo mundo me pedia tudo, e eu para mim era tudo a mesma empresa. Tu me cede, não sei o quê. E um dia, tá? O Bira Valdez, eu gostava muito do Bira Valdez, eu gostava muito dele, tá? E ele me chamou lá, disse, pô, Marquinhos, você é gerente, ele usava você é gerente do departamento, você não vê que tá todo mundo, até usou uma palavra mais dura, tá todo mundo te... Não vi o que está acontecendo, não, porque não sei o que. Bira, o negócio é o seguinte, ó, eu não sei fazer isso, cara. Eu não sei. Então faz o seguinte, me tira disso aí. Me bota de editor, qualquer coisa aqui, de volta, me rebaixa, estou muito preocupado com isso. Eu não sei fazer. E aí aqui entre nós, eu dizia, tá, Marquinhos, vamos combinar o seguinte, eu faço para ti isso, mas tu não conta para ninguém. Então era uma zona nesse sentido. Sim. Cara, mas assim, ó, eu me lembro que naquela pobreza da Bandeirantes, eu dava aumento para as pessoas, cara. Dava aumento, conseguia fazer uns troços e tal. Né? Assim, revoguei uma medida de um diretor financeiro lá que queria cortar, porque eu me bati. A Band começou a dar rancho para os funcionários. E eu consegui estender para os estagiários. Com uma lógica, quando quiser cortar, que é quase não contável aqui, mas uma reunião... Pode falar meio que tudo aqui assim ou não? Pode. Não, também não é tão... Numa reunião... Depois assim, a gente põe pi. Numa reunião lá, assim, daquelas crises endêmicas da Band, né, e tal, tinha que cortar tudo, claro, e o cara do financeiro sempre queria cortar tudo, né? E aí o cara queria cortar o tal rancho dos estagiários, e eu sabia disso. E aí o cara falou, né? E eu fiz uma intervenção. Não, então é o seguinte, queria te dizer que eu fiz um cálculo, não sei o quê. E quando eu comecei a falar o Bira fazia assim, o pessoal tá vendo o Bira quando ele ficava assim, ele tinha um gesto clássico dele. Ele botava a mão assim, fazia assim, ó. Né? E eu digo, ele tá 1 segundo de explodir. E depois ele dava uma porrada na mesa, que eu não vou dar aqui porque vai saltar tudo, e dizia assim, porra, caceta, né? E aí eu fiz uma defesa, dizendo uma coisa meio escatológica, dizendo, olha, um estagiário come não sei o quê por causa do rancho, aí ele vai uma vez ao banheiro, aos pés, ele gasta 12 metros de papel higiênico por mês, se for mulher gasta um pouco mais, porque também... Isso representa que ele não comendo, não sei o quê, a gente também economiza R$32 em papel higiênico, não sei o quê, daí que o Bira explodiu, porra, caceta, e aí ele disse pro cara lá, o diretor, fulano, eu não te falei
que tu ia me criar caso com o Marquinho. Aí ele dizia, porra, Marquinho, você é delegado sindical ou você é gerente nessa merda aqui? Eu dizia, Bira, eu sou delegado sindical, porque se o trabalhador está feliz, não sei o quê. E aí que eu tinha o grupo na mão, tá? A gente se adorava, cara. A gente Isso é o gestor. Exatamente. A gente se adorava, entendeu? Exatamente. Então, assim, ó, tudo o que eu precisava, as pessoas não, era tudo assim. Eu me lembro que tinha um queridíssimo editor de imagem, que já faleceu, infelizmente, que ele chegava, às vezes, na Band, assim, mas 2 quadras antes, tu já sentia o bafo de trago dele, né? Tá. E tinha uma editora que não gostava de trabalhar com o cara fedendo. Bah, daí eu chamava ele, fulano, vem cá, pô, vamos lá no bar, dava um cafezão para ele e tal. Bah, era tudo assim. Eu não estou dizendo que está certo isso. Eu estou dizendo, bom, já que vocês estão me perguntando as coisas, ou eu estou falando o que foi. E eu estou dizendo assim que profissionalmente foi o período mais feliz da minha vida. Mais feliz. E o fato da Band ter incomodado tanta concorrência mostra que, digamos assim, apesar de tu dizer assim que isso não era para ti, o bom gestor, ele consegue das pessoas naturalmente o melhor delas. E tratando todas as pessoas que estavam sob teu comando com humanidade, com solidariedade, com um olhar atento às pessoas, não só às tarefas que elas tinham, tu conseguisse trazer todas elas para perto de ti. E isso é fundamental na hora do resultado. Tu sabe que é isso que traz resultado. Exatamente. Tu sabe que o motivo, olha, isso é verdade, assim, porque eu até falei antes, por que eu saí, né? Porque chegou um momento que estava acontecendo o seguinte, pô, a minha mulher me cobrava, né? Assim, ó, eu chegava para um cara e dizia, fulano, eu preciso te dar uma engatada. Ah, não sei que hora é essa. Não, hora é essa, claro, né, cara? Ah, eu até estou precisando, uma graninha e tal. Aí os caras começaram a não pagar as horas extras. O que eu fazia? Eu pagava do meu bolso as horas extras. Pagava do meu bolso. Não, compromisso meu, velho. Se eu te engatei, quanto que é? Aí eu tinha um cara que era meu amigo lá, que sabia calcular. Cara, vê aí. Ah, é X. Pá. Pô, daí chegou um momento também, não dá, porque eu também não ganhava tão bem assim. Eu sou jornalista, né, gente? Aí, pô, pegou esse momento assim, de, bom, acho que então eu tenho que, né, não dá mais, né? Mas, que período feliz aquele, que período bom, cara. E é bom, né? Como era bom trabalhar lá. Como a gente tem o grupo também da TV Gaúcha, sim, né? Porque era um tempo também. Sim, valia tudo, né? Era outro clima, né? Outro... Não sei. E assim, histórias, já contaste algumas aqui, né? Mas outras histórias, assim, muito curiosas no fazer, assim, fora da redação, na rua, como repórter, eu tenho várias, assim, né? Tem muitas. Né? Eu já vi várias, eu já li várias nos teus livros, né? O pior é o seguinte, aqueles livrinhos ali que tu falou, escritor, aquilo eu não tenho nenhuma pretensão, né? Agora, uma coisa ali, aquilo ali tudo é verdade, cara. Tem coisas que são improváveis, assim, mas são verdadeiras. Pode acreditar. Tem muita história ali. Né? Eu me lembro muito, assim, um troço, uma comigo, assim, tem várias, né? Mas eu me lembro duas rapidinhas, assim. Uma guria que há muitos anos resolveu se crucificar, imagina-te, na Serra do Caverá, que é longe para Burro, é entre Rosário do Sul e Alegrete. Tá, é um crucificar meio fake, porque ela não botou uns preguinhos, né? Ela não é louca. Ela botou uma cordinha e ficou numa cruz. E aí vocês sabem como é que é. Virou já a Santinha do Caverá. Isso aí, se tu começar a buscar, tu vai achar aí. E as pessoas, e lá fui eu. E era uma sexta-feira, nunca mais esqueço, um frio desgraçado. A gente voltando para a TV, na época tinha rádio nos carros. E na hora que tu tá voltando, quando tocava aquele rádio, não era para dizer que tu ia ganhar um aumento de salário. Eu digo, puta, quer ver? Não deu outra. Olha, pode se preparar, se alguém precisar pegar uma roupa, não sei o quê, vocês vão para Alegrete. Quando, né? Não agora. Tá. Aí é o seguinte, gente, aí eu me lembro, eu quase apanhei lá dos fiéis. Eu estava indignado mesmo. Fiz a matéria profissionalmente, os caras tudo lá, Santinha ali e tal. Daí eu fui dizer um troço. Já tinha terminado, quase assim. Guardou o material, já estava indo embora. E eu larguei, assim, no pé da cruz, assim, como se fosse uma apóstolo. Santinha, mais ou menos assim. Da próxima vez, né? Te dá uma dica, assim, te crucifica lá no Morro da Cruz, em Porto Alegre, né? Que é bem pertinho. Daí o pessoal meio que levou né? Não levou muito na esportiva e a gente meio que... Nessa série religiosa tem um outro repórter que foi fazer, aí não era eu, foi fazer
aquela procissão do Morro da Cruz, que a gente rezava para não pegar aquilo. Não pegar uma chegava, bucha. era repórter, né? Pior que aquilo, só a festa de Navegantes. Exatamente. Né? Ai. Porque Chegava em geral lá. tá mais quente, né, na festa de Navegantes. Horrível. O clima não... Tá, mas aí o cara foi, né? O repórter. E o Cristo era o Olibone, aquele que era vereador, Sim, deputado. sim. Ele era. pouco tempo. Né? Sim, coitado, o nosso Cristo aqui já estava com 67 anos. Cristo morreu com 33, né? Mas já estava caindo aos pedaços, coitado. Mas enfim, né? E aí o nosso repórter lá fazendo a matéria e tal, e o Olibone, e tinha um centurião daqueles com um relho. Mas o cara tava batendo demais no Cristo. Não era nenhuma coisa teatral do Olibone. O cara fazia, não sei o que, não sei, porque ele devia estar doendo mesmo. Aquilo. E o repórter, não sei, também foi fazer uma pergunta pro centurião, não sei que tipo de pergunta, mas o que. E o cara se botou no repórter, o centurião, saiu o Cristo subindo com a cruz, o repórter correndo com aquele cara com o relho atrás. Tem várias, né, gente? Tem milhares de histórias assim que a gente vai pegando durante. Muito tempo, né? Mas esse pequeno recorte, né, que o centurião foi bater no repórter, nós, enquanto repórteres, sempre acabamos nos expondo a situações, né, que são um tanto quanto que complicadas, às vezes hostis, dependendo do tipo de cobertura, né? E nos últimos anos nós passamos por coisas bem piores. Queria que tu me falasse um pouco sobre isso, assim. Tu hoje, o telespectador, né, por trás de tudo isso, fora dos veículos de comunicação, como é que tu acompanhou tudo isso enquanto jornalista? Olha, né? Eu peguei como repórter também bem... Quer dizer, eu comecei a trabalhar em 76, então a gente estava em plena ditadura militar. Era o governo Geisel. Tá, que assim, vamos dizer que se a gente pegar na retrospectiva da história, nem queria dizer que o pior já tinha passado, mas o pior mesmo, o mais duro a gente sabe, foi 72, 73, né? Sim. Aí com o Geisel já tinha tal abertura lenta, gradual, ok, era um outro momento, mas também foi quando mataram o Vladimir Herzog, então não dá para, né? Não Enfim. foi tão leve. Bom, então assim, naquela época, né, a gente fazia cobertura de qualquer solenidade militar. Até hoje eu sei, eu sonho. Eu sei todos os toques, assim. Toque que chegou o comandante, toque que saiu o comandante, toque não sei o quê. Levei 345 mil butinadas nos tornozelos, porque tu ia tentar entrevistar um cara e tal. E aí, até para ilustrar, eu me lembro que uma vez, lá no quartel da Serraria, ver como é que, assim, às vezes tu tem a ajuda de um troço que tu nunca poderia imaginar. Tinha um colega queridíssimo, já faleceu também, o Machado, que era motorista, depois virou cinegrafista, operador de VT, enfim, ele foi, né? E a gente foi fazer a cobertura de qualquer coisa lá, militar, né? E aí eu fui fazer uma pergunta para um general lá, né? E o cara me deu uma... Eles têm um troço, parece, eu não sei o nome daquilo, pingolim, será que pode ser pingolim? Não sei, um general com um pingolim na mão, não sei. Acho que não deve ser. É um pauzinho que eles usam, que é um pauzinho de comando, uma vareta e tal, né? E eu me lembro que ele me deu uma varetada daqueles na perna. Aí eu me envaretei, né? Mas assim, eu sei que eu era foca, tudo, mas eu já tinha alguma noção, eu não podia. Imagina, cara, em plena ditadura, a minha reação foi assim, mas nem meu pai me bate. Imagina, os caras estavam matando as pessoas em um porão. Nem meu pai me bate, eu vou levar uma pauladinha dela na perna. Cara, e eu não vi mais nada. Quando eu vi, eu não estava mais naquela situação. Eu meio que fui içado, assim, né? Vocês não vão acreditar. Quando eu vi, eu estava lá adiante. E esse meu colega, o Machado, ele tinha servido nesse quartel. O apelido dele era Tainha, né? O Tainha, né? E ele era um cara muito querido, o Machado. Um cara querido, agradável, bem-humorado, assim. Um cara bonzão, assim, e tal. E tinha lá uns caras que, sei lá, que os caras eram sargento, não sei o que conheceram, fizeram uma festa pro Tainha, e os caras me salvaram, cara. Os caras sentiram que a barra, disse assim, Tainha, leva esse guri embora, leva esse guri embora. Vai, nós fomos embora. A reportagem terminou por ali mesmo. Então, assim, eu peguei esse momento, né? E aí eu sou capaz de dizer, tá, claro que aí havia, assim, como eu falei, de repente o cara pega o Vladimir Herzog e o cara foi morto, né? Mas esses últimos 4 anos, assim, um pouquinho, olha... Pesado. Olha, eu sempre digo assim, aí uma opinião só, claro, tirando, não é pouca coisa, tu tirando a censura aberta, tu tirando a tortura, né, que é a coisa mais abjeta que pode existir, e tu tirando os desaparecidos, não sei o que e tal,
Tá, eu sei que eu já tirei muita coisa, mas foi pior do que foi no período da ditadura. Foi pior, na minha opinião. Porque eu acho pra porque jornalista, assim. na ditadura a violência vinha dos militares e do poder público que estava junto com os militares. E agora eu acho que essa violência, além deles, vem das pessoas comuns, das pessoas que estão ali na rua. Sim. São pessoas fanáticas por alguma razão, por alguma coisa, e elas simplesmente elas imaginam alguma coisa, que elas não vêm e te perguntam: o que é isso que tu falasse e tal? Não, verdade? já vai te batendo, ela ofendendo. chega já querendo impedir, tu não vai fazer, sai empurrando, pegando o celular, pegando no chão, quebrando. Nós tivemos colegas recentemente, sabe, na frente dos acampamentos, agredidos. Então, assim, é bem... Não, e outra coisa também, naquela época, como eu digo, claro que houve excessos, evidente, né? Por exemplo, esse exemplinho que eu dei para vocês, mas tu tinha uma certa... Tu ficava ali, tu fazia tua perguntinha, tu perguntava, tu podia, posso perguntar... Mas é como tu falasse, aí era o próprio poder que te... Agora, hoje em dia, daqui a pouco tu está correndo o risco de levar um tapa de um idiota qualquer que está passando levar um ali. tiro, né? O cara ou é o cara que está falando com o disco voador, sei lá, esse tipo de gente, entendeu? Existe um estímulo para que parte da sociedade faça esse tipo de vigilância, né? Sim, e acaba gerando agressão. É bem complicado. Pô. E já que a gente está falando da parte complicada, né, dessa violência que a gente tem sofrido na nossa profissão, né, nos últimos 4, 6 anos, vamos falar um pouco do que, na tua opinião, como professor, como jornalista experiente, o que o jornalista não pode deixar de ter? Qual é a principal característica? O que faz um bom jornalista? Eu acho assim, gente, eu acho que duas coisas fundamentais. A primeira, né, o jornalista ele tem que ter um certo conhecimento geral, né? Eu vou dar um exemplo. Sempre eu tava no carro, assim, liguei o rádio, tá? Aí tava um programa de notícias de rádio. Aí foi foi quando morreu a Rainha Elizabeth, tá? Aí entra um repórter jovem, por favor, gente, só o que falta. É evidente que todo mundo foi jovem e tem que ter jovem. Mas o problema, sim, eu vou chegar mais adiante, mas assim, mas tem que ter referências também. O problema é que estão acabando com as referências, porque o cara ganha um pouquinho mais, eu ganho um quinquênio, ganho não sei o quê, então não tem mais. Aí eu tô ouvindo ali. Ok, aí tu vai me dizer assim, Marquinhos, tudo bem, o cara não... Eu também não sei falar inglês, por exemplo. Eu já falei um pouquinho de inglês na minha vida, esqueci tudo. Tá, mas assim, um jornalista, de tanto ouvir, de tanto não sei o quê, mesmo que tu seja um jornalista aí em Porto Alegre, tu sabe que existe um troço chamado Westminster na Inglaterra, né? A Abadia de Westminster, tá? Tá, aí o cara me larga que o corpo da rainha, não sei o quê, vai ficar, não sei, na Abadia de Westminster. Tá, aí eu ainda pensei, tá bom, uma palavra inglesa, tá bem, né? Mas um cara um pouquinho mais, não, querido, é Westminster, pode ser, eu não sei falar inglês, mas eu sei que é Westminster, o cara que inventou a língua inglesa disse que é Westminster, tá bem. Daí eu disse, tudo bem, porque eu sou assim, eu relevo tudo e tal. Aí continua na mesma notícia, gente, na mesma notícia. Aí o cortejo, não sei o que, o corpo, sei lá o que, as pessoas estão atravessando de barco o rio Tamisa, que seria o Tamisa, né? Na mesma notícia. Aí eu digo assim, fiquei com pena do coitadinho, não deve chamar as pessoas de coitadinho, mas o Tamisa. Mas aí é o seguinte, como é que tu resolve um problema? Com uma Vive, com uma Carla, querido, não é a Tamisa, é o Tamisa, né? Porque ok. Então, assim, eu acho que uma questão assim, faltam referências nas redações. Exatamente. Tá? Eu trabalhei, por exemplo, poderia citar vários, eu trabalhei com um cara chamado Carlos Bastos numa redação. Nossa. Por exemplo. Nossa. Né? Por exemplo. O mestre, né? Tá? Vianney Pinheiro, né? Que era o cara da Globo, que escreveu, que foi o famoso cara, aquele que foi... Ele acabou sendo demitido da Globo porque ele era diretor de jornalismo da Globo São Paulo e ele denunciou a sacanagem, que aquilo foi uma sacanagem mesmo, que fizeram naquele famoso debate do Collor com o Lula. Não tem nada a ver com o Lula, não sei o que e tal, foi sacanagem. Ou seja, os caras pegaram, veja bem, os caras pegaram um Grenal, fizeram um compacto e botaram os melhores momentos do Inter e os piores momentos do Grêmio, ou vice-versa. E não dá, né?
Ok. Então, assim, eu acho que essa questão da falta de referência. E a outra coisa que eu vejo muito, e aí, não que eu seja, eu não sou modelo para ninguém, mas às vezes eu vejo, assim, jornalistas até experientes, que eu sei que o entrevistado, gente, eu estou falando o que eu quero aqui, tá? Mas daqui a pouco eu posso dizer alguma coisa que vocês têm a obrigação. Não, parei um pouquinho, Marquinhos. Como assim? Eu acho que o entrevistado leva muito livre, assim, eu acho que as entrevistas... Cara, eu vejo uns caras falando uma coisa e em nenhum momento o repórter... Não, mas parei um pouquinho, mas é assim mesmo, eu não sei... Eu sei que a entrevista meio que é o momento do entrevistado. Eu sei que o entrevistado... Bom, eu tenho que deixar o cara falar. Mas às vezes eu vejo assim, o cara dizendo uma barbaridade, e aí eu não sei se é em nome da... Eu chamo assim, se é em nome do chamado fetiche da imparcialidade, que o cara não pergunta, que não sei o quê, e o cara fala, mas parei um pouquinho, mas não... Eu me lembro uma vez, cara, há muitos anos que eu era repórter, sabe aquela pergunta assim que digamos assim, que o cidadão comum faria e que às vezes o cara não faz? Eu me lembro que uma vez um ministro chegou aqui em Porto Alegre, foi bem, veja bem, não foi, pode parecer uma provocação a pergunta, mas foi num momento, assim, há muitos anos, o ministro, acho que era o Simons, a gente tinha tal de Simoneta, não sei se você lembra, o Brasil era negócio do petróleo, uma daquelas crises do petróleo, estava meio que racionando, a gasolina era caríssima, fecharam poste de madrugada, todo aquele contexto, tem que entender o contexto também. E aí o cara me desce em Porto Alegre, um ministro, né, para falar sobre essa questão, num avião imenso, e tinha 3 passageiros dentro do avião. Aí eu me lembro que eu perguntei para ele. Aí vai dizer, mas essa pergunta é uma provocação. Não, acho que não, ministro. Não sei o que e tal, mas como é que se explica essa viagem de Brasília para Porto Alegre num avião? Aí eu me dei o trabalho, porque eu acho que isso é importante, eu me informei antes, né? Vem cá, quanto que gasta um avião desse? Mas eu nem saberia dizer agora, mas é muito que gasta. Muito mais do que a gente imagina. Então, assim, isso até ainda poderia dizer, Marquinhos, mas talvez não fosse... Ok. Mas eu vejo, assim, os caras falando qualquer barbaridade e falta um pouco, assim. Eu acho que o repórter, às vezes, tem que ser um pouco mais incisivo. Esses tempos eu recebi, cara, um primo meu que mora em Portugal me mandou uma entrevista que uma repórter fez, portuguesa, com um cara lá da extrema-direita portuguesa. E o cara disse assim, olha essa entrevista, olha essa repórter. Cara, a mulher não deixou passar nada. Não é assim, não, mas ela deve ser uma comunista, não sei o que ela é, não me interessa. Ela era uma jornalista, cara. Não, parei um pouquinho, como é que o senhor está dizendo? Mas agora eu não saberia dizer, mas uma barbaridade. Não, mas para aí, só se morreram só 15 pessoas, não sei o que, num negócio lá, mas... Tu entende esse tipo de questionamento que eu acho que isso aí falta muito. Mas isso talvez não passa também pelo fato de que o Brasil não está preparado para envelhecer, né? As redações não foram preparadas para envelhecer. A própria piada que tu fez com a tua aluna, quando eu era bonita, porque as pessoas têm que ser bonitas para aparecer no vídeo, e aí se vai muito em busca de estereótipos e pouco de conteúdo, né? E para completar, ainda antes a gente vivia da imagem só, né? Então isso de repente se restringia mais a veículos de comunicação. Com a queda do nosso diploma, nós temos muita gente que não está capacitada para fazer o que está fazendo. Assim, deixa eu te falar, quando me perguntam assim, jornalismo, cara, jornalismo deve ser, eu acho que é a melhor profissão do mundo, eu vou te explicar por quê. Todo mundo tu já te deu conta disso. Tem 2 coisas no jornalismo que eu aprendi. Primeiro, todo entrevistado, tô exagerando, né, gente? Todo entrevistado é amigo do teu patrão. Meio que para já, tu trabalhas na RBS, sou muito amigo do Sirotes, eu também e tal, né? Se ainda mais se é uma entrevista que pode ser, sim, tal. E outra coisa, o cara pode ser o maior cientista, o maior médico, sou teu colega também, é. O cara, sei lá, de repente o cara escreveu um dia uma reportagem no Almanaque do Biotônico Fontoura, não sei, e o cara então deve ser uma baita profissão mesmo, acho que é. Então todo mundo é. Bom, aí depois, gente, eu não sou contra a tecnologia. Depois que inventaram o celular, não sei mais o que, todo mundo é jornalista. Todo mundo é jornalista. Né? Todo mundo. O cara pega ali. Então a concorrência está muito grande. Todo mundo é, né? Todo mundo é, cara. Todo mundo é jornalista. Então deve ser. Às vezes, assim, a gente pensa, essa profissão... Cara, a profissão, se tu pensar bem, a profissão tem o seu glamour, né? Tem o seu charme. Porque, olha... Porque, cara, todo mundo diz que todo mundo gosta, todo mundo não sei, cada vez tem mais, né? Todo mundo quer ser, né? Então, né? Agora, é importante a gente retomar
E existe agora um movimento da FENAGE, né, Federação Nacional de Jornalistas, de colocar de novo na pauta de votação a PEC do diploma, porque a gente precisa valorizar essas pessoas todas. Tu, como um professor, né, tivesse tantos alunos, imagina a evasão que poderia ter, e ainda bem que não aconteceu tanto assim. As pessoas continuam frequentando a academia para poder exercer a profissão, só que realmente eu acho que essa é uma luta que tem que ser de todo mundo, né, Marquinhos? Claro. Na volta do nosso Tá, diploma. vê bem, ó, Carla e Vivi, eu também, eu não vou dizer, eu sei que não existe uma regra que diga assim, que, por exemplo, um cara é um engenheiro, de repente, e escreva melhor do que eu, ou do que tu, ou do que Claro, tu. Não com existe uma certeza. regra, Sim. né? Pô, mas assim, ó, o cara, mas ele não tem o mecanismo da coisa, quer dizer, eu me lembro uma vez que eu era professor, tá? E eu fui convidado, porque às vezes os caras me convidavam, não sei porquê, cara, porque eu ia e me convidavam para ir numa universidade e apareceu um cara lá, todo doutorzão, não sei o que e tal, com um negócio que eu nem sei se vingou isso, que era o tal de jornal, era um jornal feito pelos leitores, né? E o cara defendendo, e o cara era professor de jornalismo, eu digo, pô, mas peraí um pouquinho, o cara está defendendo um jornal que não precisa de jornalista, e dá aula numa faculdade de jornalismo, né? Ok, gente, eu sei que um médico, por exemplo, pode escrever. Claro, o conhecimento ele tem muito mais do que nós da área Sim, médica. sim. E se ele sabe se dar bem com as letrinhas, ele pode escrever um troço muito legal sobre a questão da Covid, melhor do que nós três aqui. Sim. Ok, porque ele é aquilo ali. Tá, mas aí é o seguinte, aí, ok, terminou o troço da Covid, tu vai chegar ali na esquina, vai dar um quebra-quebra ali no centro, então manda esse médico fazer a cobertura do quebra-quebra. Ok, eu sei que um piloto de avião, ele vai fazer um troço, ele sabe escrever direitinho, deu um acidente, não sei o que, ele tem até mais elementos. Tá, amigo, então agora, mas amanhã é o seguinte, amanhã é o, sei lá, o fulano de tal disse alguma coisa lá na Assembleia, tu vai fazer. Não, o cara, tu entendeu como é que é? Aham. Claro, seria. Por isso que os caras falam, mas o cara é um médico. Então, bom, mas o cara é médico, ele fala sobre medicina. Claro, ele não está Aí proibido ele é de falar referência, sobre ele é- outras ele coisas, é né? referência para uma reportagem. Claro. Né? Aí eu me lembro que eu fiquei assim, meio, como assim? Mas que jornal é esse? Não, é o leitor que faz. Tá, mas então, e aí? Mas e como é? Sabe, umas coisas meio, não sei, depois nunca mais ouvi falar nesse jornal aí. Eu acho que eu disse tanta barbaridade que No quem teu é esse louco? período de. Desculpa te interromper. No teu período de professor ainda, como é que funcionava essa conversa dentro da universidade? Como é que os alunos abordavam essa questão de não ser mais necessário diploma? E até como os gestores, né, da universidade conduziam? Existia essa conversa? Sim, claro. Olha, eu vou dizer assim, ó, eu era só um professor lá, um professorzinho lá, assim, e esses caras tiveram, assim, professores maravilhosos lá. Eu trabalhei com cara, eu não quero citar nomes, porque daqui a pouco eu esqueço um ou outro, entendeu? Caras, referências, assim, baita professores e tal. Então, assim, o pessoal, muitos alunos, sabe, entendem até hoje, reconhecem isso aí. Tá, a gente sabe que, como em tudo que é lugar, tem o cara que vai lá, quer comprar no sentido figurado, quer comprar um diploma, não sei o que e tal, isso tudo existe, né? Mas assim, ó, tem gente, o cara que vai, né? Isso eu vi. As pessoas, assim, que vão lá para pegar alguma coisa, para aprender, para pegar conteúdo, não sei o que, para pegar a técnica, não sei o que, os caras se deram muito bem, gente. Pô, eu também a cabeça não, assim, mas se eu começo a me lembrar agora de tanta gente que eu vejo, sabe? Esses tempos eu vi uma guria no Jornal Nacional e eu cheguei, pô, mas será que é ela, né? Uma guria que foi minha aluna, que eu me lembro assim, eu diria para vocês, eu não ensinei nada para ela, mas eu me lembro, cara, que essa guria, um dia eu tive um papo com ela, porque ela estava desiludida com o jornalismo. E eu me lembro, e sim, eu não vou te dizer que eu ensinei, eu me lembro que eu convenci a guria, continua, cara, tu vai bem. Eu dava uma oficina de TV, uns negocinhos, umas reportagens e tal. Tu vai bem, tu vai não sei o quê. Marquinhos, mas eu estou muito desanimada. E isso foi a única coisa, assim, tipo assim, tudo o que ela é hoje, não, eu vou dizer que não tem nada meu ali, mas ela tá lá, porque ela me mandou um e-mail. Ela me mandou um e-mail assim, Marquinho, graças a ti, não sei o quê. Não por... que é uma guria que está trabalhando em Nova York, hoje na TV Globo, cara. Essa eu posso dizer, a Candice Feio mandou, Feio. sabe, Marquinhos. Cara, então assim, ó, então tem coisa que eu digo assim, tudo que eu não sou é vaidoso, exibido aquilo que eu falei. Aí um dia, teve um lançamento de um livro da Mariana Becker.
aquela do automobilista, que tá na Band. Essa guria, Mariana Becker, há muitos anos, eu nem era professor ainda, eu fui jurado do SET universitário, aquele lá da PUC. Aí eu podia, porque eu não era da PUC, não podia ser da PUC e julgar. Aí eu fui lá julgar os trabalhos tal de TV, né? Eu trabalhava na Band na época. E passou por mim o trabalho que estava a Mariana, né? E eu digo, tá, mas eu não me lembro. Aí eu digo, bah, que guria, ela estava no terceiro semestre, no segundo semestre, bah, cara, que guria. Aí eu me lembro que eu cheguei na Famex, tudo na época que não tinha nada, WhatsApp, nem. Falei, cara, quem é essa guria? Bah, bah, bah. Tá, resumindo, é a fulana, a Mariana, né? Entrei em contato, vem cá, tu quer vir fazer um estágio aqui? Tem, como é, na época tinha tem rancho. Assim. Tem rancho. Não, o rancho manteve, tem rancho, tudo, né? Bah. Tá, ela veio, ok. Cara, ela ficou um ano lá. Né? Passou um ano, eu nunca mais esqueço. Ela, no tempo da Fitomatic ainda, ela pegou uma aqui, ó. Nunca mais esqueço. Ela disse assim, pá, tu fica chateado se eu for embora? Eu disse, não, do ponto de vista humano, fico. Mas pra onde é que tu vai? Não, eu vou pegar um avião, sei lá, eu vou no Rio, vou São Paulo, vou ver. Não, mas, pô, eu só fico feliz, cara. Tá, a guria decolou. Tá, decolou. Ok. Foi, tá, grandona, não sei o que e tal. Daí tem gente, né, pessoal, isso é em qualquer área, que a coisa sobe pra cabeça, né? Bom, tem, né? Em tudo que é área. Bom, um belo dia, não faz muito tempo, ela lançou um livro, muito legal o livro dela. Eu adorei o nome do livro, como é? Não Inventa Mariana é o nome do livro. Com as histórias de viagem que, pô, ela tem, a guria viaja o mundo inteiro, se nosso automobilismo, aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu vou lá comprar o livro dela, né? Bah, entrei numa fila que parecia um INSS, assim, né? Bah, sério, gente, fiquei mais de 1h30 numa fila. Aí a guria ali, fica ali, aí os caras dão um nome, porque a pessoa, como é que ela vai saber o teu nome? Pô, daí daqui a pouco, assim, bah, gente, eu fiquei tão envergonhado, eu juro pra vocês. Aí a guria, Marco, né? Bom, mas deve ter não, tem vários Marcos, né? Ela bota ali, ela olha assim, hã? Ela se levantou, cara, tava cheio a sala. Marquinho! E ela é grande, ou eu sou pequeno, ou as duas coisas, né? As duas coisas. Ela me deu uma levantada assim, eu juro pra vocês, gente, eu fiquei todo envergonhado. Ela disse assim, mas ela dizia assim, ó, eu só escrevi esse livro por causa dele. Chega a me comover, cara, não pela vaidade. Eu só escrevi esse livro por causa desse cara aqui. Ninguém entendeu nada, né? Tia? E aí eu dei a resposta, a única que eu podia dar na hora, para não me mijar de vergonha. Aí, não inventa, Mariana. Aí eu disse para ela, e fui embora. Eu vou embora, se tu ficar me lambendo aqui a noite inteira, vai a fila não sei o quê. Cara, isso aí é o maior prêmio, assim, tu entende, né? Certeza. Então, assim, ó, eu acho que não tá tudo perdido, né? Não tá, não. Não está tudo perdido. Vamos ver. Pode, né? Não pode. Nós aqui, pelo menos, que eu vejo, somos 3 apaixonados pelo jornalismo. Então, não pode. Ninguém pode desistir. E a gente, quando eu digo nós sindicalistas, né, e diretores do sindicato, a gente vai lutar sempre. A gente não vai deixar de lutar pelo nosso diploma, pela nossa profissão e pelos direitos. E aí eu te pergunto, aproveitando essa deixa, né, sindicalismo, sindicatos, Marquinhos. A gente percebe que os estudantes hoje eles não têm noção da importância de um sindicato. Então, a gente podia aproveitar para falar sobre isso. Assim, eu era rato de assembleia, por exemplo, do sindicato. Eu ia a todas as assembleias. Algumas aqui e outras lá no Sindicato do Vestuário. Ali acho que é Pinto Bandeira o nome daquela rua, né? Várias. Algumas históricas, assim, assembleias, né? Com todas aquelas discussões maravilhosas, tendências mais, né, variadas, pessoas, oradores, assim, tinha cada sujeito que falava, assim, que era, sabe, o pessoal da velha guarda, assim, eu era gurizão, né, curtia muito, assim, o seu Aveline e outros, né, o Antônio, né, que depois foi para, acho que Moçambique, Angola, não sei onde é que ele foi, o Antônio, já não me lembro os nomes direito, mas enfim, também não vamos, né, enfim, era muito legal, né. A importância do sindicato é fundamental, né, tia? Pô, é fundamental, porque, a gente tem que se agarrar nisso, né? E eu acho que talvez a profissão tenha perdido muito, tenha se desvalorizado um pouco, porque as pessoas não se dão conta disso, né, tia? Não se dão conta, não é? As pessoas elas têm que se sindicalizar para início de conversa, sabe? Tem, cara, tem, né? Não é aquela coisa só para ter uma carteirinha escrito jornalista, né?
Não é isso, gente, né? É para fortalecer um Exatamente. movimento, a categoria, né? Claro. Porque qualquer movimentação que a gente precisa fazer em redações e tudo mais, né? A gente percebe, a gente visita as redações e nem algumas às vezes param para nos escutar, outras nem olham para nós. Né? E aí a gente percebe, cara, como é que a gente vai avançar? Eu acho que direitos. isso aqui eu estou mostrando, eu acho que essa coisa meio que atrapalha um pouco hoje em dia, né? Porque eu não sei, cara, o sindicato é essa coisa muito assim, da presença, do olho no olho, não sei, cara. Eu acho que essa coisa assim, é tudo muito, não sei. Tipo, Celular, né? Celular e... O que mais me surpreendeu nessa nossa última leva de visitas, né, nas redações é efetivamente o desconhecimento. Sim, os caras nem sabem o que é um sindicato. As redações que é lotadas isso, né? de jovens jornalistas, né, sem saber coisas básicas, como como é que eu faço meu registro profissional? Mas eu preciso ser sindicalizado para ter carteira da FENAGE? E como é que faz a carteira? Eles não sabem nada. Inclusive se precisa fazer registro, né? Não, era exatamente onde eu ia chegar. Porque a coisa chegou num ponto que, recentemente, eu recebi uma ligação de uma jovem jornalista, formada acho que há um ano talvez, filha de um ex-diretor daqui, que não tem registro profissional. Aí o pai pediu para eu ver com vocês qual é o procedimento. O procedimento é o padrão, né, para todo mundo, obviamente. Claro. Manda documento, faz assim, faz assim. Mas como é que é tipo casa de ferreiro, espeto de pau? Um ano depois de formada, porque neste lugar onde ela vai ser contratada precisava registro. Mas aí também o grande problema, né? Onde nós caímos, que foi a questão da suspensão do nosso diploma, Sim. né? Dessa legitimidade. Porque as empresas contratam Foi sem o Gilmar Mendes. Gilmar Foi Mendes. Gilmar Mendes. Eu me lembro que a gente Uma fez vaia pro Gilmar Mendes. nós fizemos um protesto lá na Ipiranga, lá trancamos a Ipiranga inteira, cara. As empresas contratam sem registro, as empresas contratam chefes sem formação. Mas daí até confesso a minha ignorância, mas teve um momento que quase voltou isso aí, né? Não sei como é que tá Assim, ó, tem esse uma trâmite PEC aí. do diploma, Sim. ela é da autoria do Paulo Pimenta. Isso. E a gente quer que isso seja votado de novo, definitivamente. Não, acho que agora vai. A gente acho que agora vai. Eu lembrei de um troço vai, agora. porque Essa história eu tenho que contar. Não. Mas a gente tem Cara, que ouvir. eu me lembro que o Bom Dia Rio Grande, aquele que tem hoje e tal, eu fui, me lembro, o primeiro repórter do Bom Dia Rio Grande. Esse tempo eu falei com o Bastos, eu ligo muito pro Bastos, né? Eu digo, mas só tu mesmo, porque o Bastos inventou um troço maravilhoso, cara, assim, quem fosse o repórter, uma semana do Bom Dia Rio Grande, tinha uma semana de folga, cara. Eu digo, eu vou ser, né, esse repórter, vou me arrebentar, né, porque eu não consigo dormir, eu durmo muito tarde, eu nem durmo, mas vou. E aí tá. E aí alguém inventou, porque o Bom Dia Rio Grande é antes do Bom Dia Brasil. Sim. Tá? Sim. Alguém inventou um dia, não sei se foi o meu amigo Chiarelli lá, querido, que tinha o tal café da manhã do Bom Dia Rio Grande. E eu sempre fui contra, porque não tem entrevista. Tu imagina tu tá comendo uma bolacha de polvilho e termina a resposta do entrevistado, tu sair cuspindo no cara. Mas enfim, né? Tá bem. Então, assim, a equipe chegava na casa, entrevista com a jornalista Carla hoje. Aí tu chegava lá, a primeira coisa que tu olhava, tu entrava na casa, porque às vezes o cara não fazia o tal de café, que era o que a gente queria. Aí era tudo ao vivo e tal. Puta, tu entrava na casa do cara, não tem café, maravilhoso. Aí é o seguinte, ligava, o satélite, bom dia fulano, deu. Aí tu entrava e tinha. Um dia a gente foi numa casa, um casarão ali acho que na Quintino Bocaiúva. Era um senhor assim, era ligado à parte de arte, assim, se eu me lembro. Não me lembro o nome, não me lembro. Tá, aí a gente entrou, ele atendeu, vocês me dão um tempinho só que eu tô... o cara estava se arrumando, era muito cedo. Não, tranquilo. E a gente começou a equipe ali, os caras começaram a botar a luz, aquelas coisas todas, né? E, sensacional. Não tem café da manhã, cara. Daí começou a entrevista, tal, terminou. Bom, já estou me levantando, né? Bom, muito obrigado. Não. Agora, né, vamos tomar o café da manhã, né? Eu digo, mas como assim, né? Gente, o cara abriu, era uma sala enorme, assim. A sala tinha 2 ou 3 ambientes. O cara abriu uma porta assim de correio e tinha um café da manhã. Que era um hotel de 6 estrelas. Que isso, cara, né? Aí eu disse, mas como, né? E eu disse assim, coitado, imagina a vergonha. A gente falou, não, é que assim, ó, me ligaram dizendo que vocês iam fazer uma entrevista comigo, mas que eu tinha que dar um café da manhã para vocês. Aí eu digo assim, tá, mas
mas tá, eu também não perco, tá, mas a gente é pobre, mas não é tão assim, não precisa, a gente... Não precisava. Bah, gente, aí assim, a coisa só aumentava o vexame. Daí daqui a pouco o homem dizia assim, olha, o cara era muito fino, dizia assim, tinha tudo que vocês imaginem, iogurte, queijo parmesão, que isso, né? Nata batida com morango, 30 tortinhas, mas o que é isso, né? E aí o cara ainda te mostra, bah, tipo assim, não sei bem, bah, vocês me perdoem, aí piorou de vez. Como eu não estou acostumado a tomar café da manhã, eu não comprei, tipo assim, salame italiano. E aí assim, para não dizer, eu particularmente nem tomo café da manhã. Eu comi uma torradinha, não sei. Imagina a vergonha, cara. E a outra, nessa linha, assim, só para... Né, eu era repórter, como eu falei, do Bom Dia Rio Grande. E eu sempre fui um cara muito responsável. Mas, às vezes, eu tomava uns Mac, esses dias e tal, e nem bebia e tal. Não é isso, não é questão da bebida. E botava o despertador e fazia o troço mortal aquele, vou dormir mais 5 minutos. E aí a equipe era maravilhosa, os caras trabalhavam comigo, o Adel, o Serginho, o Cláudio, o Roxo, eram caras queridíssimos, assim. E eles já conheciam, e na época não tinha telefone, não tinha nada. Eles botavam a minha porta abaixo, eu botava roupa do jeito que dava. Eu não consigo me imaginar usando paletó e gravata, eu nunca gostei disso. Uma vez eu cheguei no aeroporto, me pegaram, me jogaram dentro da Kombi, cheguei no aeroporto, que era um entrevistado. Era o Hélio Bicudo. Hélio Bicudo. Daí assim, era o aeroporto antigo, por sorte, era pequeno. Os caras já tinham entrado assim para a parte de embaixo, eu digo, nossa, e agora? Cara, eu consegui falar com uma mulher da Varig, pelo amor de Deus, cara, tu tem como me chamar? Ela me chamou. E aí veio, né? Ele conseguia ser menor que eu, ele veio. E eu disse, pô, o que eu vou dizer agora pro homem, né? Doutor Hélio, o senhor me perdoa, furou o pneu da Kombi, né? Ele, tá. Gente, vocês vão achar que é mentira. Passou acho que 1 ano, cara. Pô, vocês não vão acreditar. Não é que acontece assim, ó. Os caras meteram a porta abaixo lá em casa, porque eu me passei também. Foram as 2 vezes que eu me passei no horário. As 2 com o mesmo entrevistado. E quando eu chego no aeroporto, era o Hélio Bicudo de novo. E aí eu tenho que dizer isso, cara, cabeça aquele velhinho devia ter, porque ele olhou pra mim, mas eu devia estar assim, a cara parecia o mapa do Panamá, sei lá o que era aquilo. Ele olha pra mim, assim, a gravata, que assim, diz assim, já sei. Ele assim, furou o pneu da Kombi. Eu digo, não, doutor Hélio, agora nós estamos de veraneio. Furou o pneu da veraneio. Aí começou a ver. Não, cara, mas que repórter é esse? Toda vez que eu venho aqui, doutor Hélio, não, assim, eu vou me lembrando das bobagens, aí essa eu não posso deixar de comprar. Mas isso é uma das tantas coisas dos bons e velhos tempos, onde como não se tinha compromisso, não existia o celular, né? Não se tinha essa indústria do primeiro tu chega, tu tem que te arrumar para fazer a selfie, para avisar que tu tá indo para a pauta. Então a gente chegava de qualquer jeito mesmo. Não, e outra coisa, depois tu tinha gravava a passagem depois. Tu tinha na retaguarda lá um Carlos Bastos, que era um coração maior que esse prédio aqui. Pô, Marquinhos, como é que acontece isso? Aconteceu. Não deu. Ninguém conseguia negar nada pra ele. Não deu, né? Não deu. Ninguém conseguia negar. Uma vez, sabe, que tava aquelas demissões horrorosas que aconteciam lá na RBS, né? Um listão assim, né? Sempre perto do Natal, em geral, né? Espírito natalino, mortal. Aí eu me lembro que o Bastos me chamou, né, na sala dele, né? E eu digo, e tava assim uma folha, assim, né? Uma folha cheia de nomes. Meu Deus, cara, isso aí deve ser a lista dos demitidos, né, cara? E eu, né? E o Bastos ali falando comigo, não era nada a ver com demissão, era outra. Daí nem que ele se abaixou, foi pegar um troço, e eu olhava e conseguia ver uns nomes, mas quem é isso? Quem são essas pessoas, cara? João Carlos não sei o quê, Felipe não sei, eu não conheço nenhum editor, nenhum repórter. Daí o Bastos, era o Bastos. Daí depois, mas quem é aquela lista? Não, era uma eleição que tinha no Grêmio. E o Bastos estava botando os conselheiros. Eu ele culpava, mas aí acabava a televisão. Sim, imagina. Tinha 150 conselheiros votando lá no candidato. Mas que maravilha, né? Como era bom, né? E o Bastos vai ser um dos nossos entrevistados na reportagem especial do jornalista também. O Bastos. Nós vamos reunir na mesma reportagem ele, o Lauro Quadros, Dani Carvalho. Imagina, então. Que maravilha, que maravilha. Marquinho, pra gente
se encaminhando, né? Eu, por mim, passava o dia inteiro conversando contigo. Bobagem para falar tem, mas também a pessoa tem que ter saco para, né? Sobre os teus livros, cara, eles são muito... Tu pode até falar assim, não sou um escritor, mas é muito gostoso de ler os teus livros. Eu tenho 3 deles. Tá, né? assim, eu vou te falar uma coisa para vocês, assim, ó. Uma vez eu li os meus livros. Quer dizer, tem uma hora que tu não aguenta mais, porque por mais simplório que seja, pô, tu quer fazer a coisa direitinho, tu lê, relê, mexe uma coisinha e tal, né? Aí é uma coisa muito engraçada, porque, tá, mal ou bem, como eu falei, eu tenho 5 livros, tá? E é diferente, assim, mas como eu não sou um escritor, como eu te digo, mas assim, é uma coisa, uma sensação diferente, que eu tenho, pelo menos, né? Assim, quando eu leio o livro, eu me coloco no lugar do leitor, né? Eu meio que... Eu não me dou conta que fui eu que escrevi aquilo ali, né? Apesar de saber que fui eu, né? Não é psicografado nem nada, né? Mas aí assim, ó, eu já li muita coisa pior mesmo, sabe? Eu gosto, assim, mas tá, pô, que cara bobalhão, eles vêm aqui dizer que gosta, mas eu gosto e mais ainda, eu começo a rir de algumas coisas, mas como, cara, né? Pô, hoje mesmo eu tô lendo pela 2ª vez o livro do... Aquele guri, pra mim é guri, que foi dono do Garagem Hermética, que trabalhou na TVE há anos, o Léo, não sei, Léo... Tá. Bom, Tá. mas o Garagem Hermética é um bar pavoroso que teve em Porto Alegre, pavoroso no sentido assim, era um casarão, que tem histórias... Cheirando a mofo. E outras coisas mais, né? Outras Outras coisas que a polícia ia lá de vez em quando. Assim, ó, coisas horrorosas, assim, cara, mas o livro do cara eu já li 3 vezes, cara. Porque eu leio e começo a rir, que nem um livro que tem uma biografia do Barão de Tararé, Entre Sem Bater. Tá, aí já é um livro mesmo, né? Um cara chamado Figueiredo, o nome do cara é Figueiredo do Rio de Janeiro. Então esse tipo de livro, assim, eu gosto, sabe? E aí eu disse assim, quer saber, começou essa pandemia e tal, eu tô aqui, lá. Aí tem neta, eu tenho a pretensão, vai que as minhas netas, né? Daqui uns anos vão saber ler e tal. Olha aqui, tá, elas já me chamam, vovô punk, vovô isso, vovô aquilo e tal. Você, mas o cara era louco, fazia isso, fazia aquilo. Meio que botei pros amigos, assim, muito pros amigos aquilo ali, sabe? Tá, eu acho divertido. Não, agora, modéstia à parte, eu acho. Porque são histórias assim, como assim, cara? Mas como é que aconteceu? Mas aconteceu, de repente sabe? aconteceu. E tem muita história que é quase que inacreditável, né? Entendeu? Do alemão que perdeu o velório da sogra dele, porque começou a beber dentro do trem com ele. O cara passou da Alemanha, gente. Chegou na fronteira, naquela época, não sei como é que é hoje, quando tu tava num trem, assim, um pouco antes de tu entrar no país, no caso era a Dinamarca, né? Eu tava indo pro norte da Alemanha, e eu não sei falar nada, alemão, mas o trago, uma coisa universal, eu tinha uma garrafa de Jack Daniels, e bababá, não sei o que e tal, e a minha mulher, querida, ela fala alemão, ela é alemã, tudo, Spracht, não sei o que, diz pra esse cara, porque com essa minha cara, aqui, vai ver que é um balão de Cinderela, os caras, tinha gente que não aceitava, eu oferecia para todo mundo, aquelas cabinezinhas que a gente vê em filme, eu ia oferecendo, e tinha gente que pegava. E esse cara ficou muito feliz, e no final eu já falava qualquer língua, não sei como, a gente se entendia, e daqui a pouco o cara só disse assim, eu entendi, isso eu não entendi, ele falou pra minha mulher, ele tá indo pro velório da sogra dele, imagina, numa cidade que ficava a 300 quilômetros de onde ele desceu, porque ele passou da cidade, continuou naquele papo, e aí entrou a polícia da Dinamarca dentro do trem, e o cara, puta, o que o cara deve ter pensado? Terminou a Alemanha e o velório da minha sogra, 300 quilômetros agora. Tá, e tem várias, assim, isso aqui não pode ser verdade, mas a minha mulher tá lá para dizer, não, cara, pior é que é verdade. Tem várias, né? Então, daí eu acabo achando graça, porque eu me lembro disso, assim, tem várias que eu poderia contar, mas aí realmente... Mas acho que vale buscar teus livros também, buscar teus livros. Assim, ó, na verdade, o mérito que eu acho desses livros é que é verdade mesmo. Eu não só não ganhei nada, como perdi muito. Porque eu dei todo o dinheiro para os pobres, todo. E assim, um livro é assim, tu tem que escrever, isso não me custou dinheiro. Eu escrevi da minha cabeça, mas como é que se faz um livro? Tu tem que pagar uma impressora, não sei o que. E eu fiz isso, uma gráfica, fiz isso. E vou dizer mais, paguei até uma... Tá, eu vou bem, eu já passei da fase de escrever maçã com 2 S, mas assim, depende de uma pontuação, eu paguei, olha aqui, ó, quer saber? Eu passei a minha vida inteira quase escrevendo para televisão, e na televisão o ponto
ponto é a respiração. Né? Então, de repente, às vezes até não é uma vírgula. Às vezes a gente perde a medida. Assim. Eu não sei nada de regra. E qualquer pausa é um traço, né? Qualquer pausa é um traço. Então, assim, como eu não sei nada de regra, eu até, assim, eu escrevo direitinho, assim, não cometo, assim, erros crassos, que nem diz o outro, né? Mas, assim, talvez um ponto, eu boto vírgula e acerto, mas eu não sei por que tem vírgula ali, entendeu? Se tu me perguntar por que tem vírgula ali, eu não sei, cara. Esse tempo eu acertei um ponto e vírgula, cara. A mulher falou, cara, como é que tu sabia que tinha um ponto e vírgula? Intuição. Eu não sei, cara. Eu achei que era um ponto e vírgula, mas tu acertasse, cara. Então tá bom, né? Então assim, ó, nesse ponto eu acho que teve, levantou uma graninha legal para esses comitês de fome, de não sei o quê. Porque levanta a Núbia, a Núbia entrou forte lá. Não. E aí dei para uns índios, dei para não sei o quê, e fui dando, assim, né? Não, e essa parte do trabalho, além de te realizar escrevendo, que não, eu me realizo muito mais por essa coisa. Poder ajudar, né? Ajudar é um pouquinho que a gente pode, né? Mas para quem não tem nada, né? Para quem não tem nada é muito, né? Então isso aí eu curti muito, né? Então, tem um até que esgotou, mas não é que vendeu muito, é que eu fiz pouco mesmo. Eu me exibo, esgotou. Não tem, né? Esgotou. O segredo é fazer pouco, daí esgota. Marquinhos, isso me fez agora, era para ser a última pergunta, mas eu vou fazer mais essa. A função social do jornalismo. Eu acho que tem muito. Olha, assim, ó, eu vou com uma historinha, ao invés de teorizar, não tem nada mais óbvio aqui, mais sem graça. Por exemplo, assim, chega o final do ano, por exemplo, final de ano, Natal, não sei o quê, o cara do Comitê da Fome te liga dizendo assim, cara, o Natal é daqui a 2 semanas e tem 2 quilos de arroz lá no nosso depósito. Tá, se tu pensar bem, assim, ó, formalmente, é uma reportagem assim meio sem graça. Tu vai lá, um repórter vai lá, vai botar um monte de, meio que a anti-imagem, um monte de imagem de troço vazio. Não é uma grande notícia, mas é uma obrigação do jornalista, na minha opinião. Eu, enquanto editor, enquanto eu fui, cara, essa matéria, para mim, ela era obrigatória, cara. Obrigatória, sabe? A comunidade lá que tá exatamente, 15 dias sem água. Exatamente. Sabe, não é assim. Eu sei que a gente também, a gente não substitui um estado decente, vamos dizer assim, né? Sim. A gente também não é... eu sei que tem muita gente que contesta, mas assim, eu estou usando... A gente não é a Madre Teresa de Calcutá, apesar de que a Madre Teresa de Calcutá já é outra história, tem gente, mas não é essa discussão aqui. Mas a gente não é, né? Mas, eu acho que é fundamental, porque a gente tem um canhão na mão, vamos dizer assim. E a gente tem que usar isso aí pro bem, É uma ferramenta de pressão. Cara, pro bem. Porque, vocês que trabalham em televisão, vocês sabem, cara, uma matéria dessa, daqui a 1 semana, os caras nunca vão dizer, não manda mais, por favor. Mas olha, cara, eu me lembro assim de... Não digo não manda mais, mas eu me lembro um cara ligar para mim, só o seguinte, se der para dizer assim, não precisa mais trazer leite, porque vai estragar o leite, entendeu? Nós estamos repassando. Então pede para o cara trazer arroz e feijão. Isso já aconteceu, há pouco tempo até. E era alguma coisa dos asilos, eu acho que de roupa e alimento. E aí o que custa tu como um jornalista, sabe? O que custa, tia? Eu acho que para mim é uma obrigação moral, até humana, né? Porque, senão, assim, o jornalismo é para ser, pelo menos, por humanismo, né? É fundamental. Se a gente, com esse poder, né? Esse tipo de poder que a gente tem, que isso né? Se a gente não faz nada, se a gente não pensa no outro, não sei o que e tal, né? Enfim, eu acho que é obrigação, cara. Eu acho que é obrigação. Marquinho, a gente te agradece só muito. Tenho a te agradecer, professor Marquinho. Gostei. Adorei e a gente agradece demais o sindicato, e a gente fala em nome do sindicato aqui, e acho que também a gente fala em nome de todos os jornalistas que estão em formação e os já formados, porque a tua história é muito inspiradora. Até que não foi tão mal assim, né? Eu continuo enganando. Não foi não, porque todas as pessoas que te conhecem, que trabalharam contigo ou te conheceram como profissional, todas, se a gente falar o teu nome, todas lembram. Então, a gente só tem a te agradecer. Nem que ser era ruim pra burro. Marquinho, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu diria assim que tu é na nossa profissão,
Isso é muito difícil, né? Mas, na minha opinião, ele é uma unanimidade. Não conheço ninguém que não gosta de jornalismo. Tu Eu não sabe, conheço. Assim como o Carlos Eu Bastos. vou dizer Exatamente, uma coisa pra eu vocês, sou da olha, escola, eu vou dizer uma Carlos coisa assim, Bastos. pra terminar mesmo, um pensamento meu. Cara, o dia que eu me for, né, assim, eu fui professor muitos anos, eu sei que eu não fui nem de perto o melhor professor, eu prefiro, não sei se eu estou certo, do ponto de vista pedagógico, o que vocês quiserem, eu preferia ser lembrado como o cara que era legal, mas assim, esse cara era legal, do que assim, esse cara foi meu melhor professor, porque eu não fui o melhor professor de ninguém. E a mesma coisa como jornalista, olha, cara, eu não tenho, sinceramente, cara, eu não guardo rancor de ninguém. Olha, o tempo, às vezes assim, ó, durante a vida da gente, alguma pessoa a gente pode achar que te... Olha, cara, sabe, o tempo passa e eu encontro... O Chiarelli faz aqueles almoços de final de ano, que senta umas pessoas... O Chiarelli é um cara só... Ele consegue juntar na mesma mesa, assim, um cara que quer enfiar uma faca no pescoço do outro e termina tudo bem, entende? Então, assim, não tenho, cara. Pra mim é isso é o que vale. Mas o Marquinho é o jornalista legal, é o cara legal, é o cara legal. Tem piores. E mais bonitos.